Por falta de educação patrimonial, o seu patrimônio e até mesmo você e seus filhos podem ficar na mão do seu genro e da sua nora. E talvez você tá falando assim para mim, mas Priscila, eu adoro meu genro e minha nora, eles são praticamente filhos para mim. Mas eu não tô falando desse genro e dessa nora que você ama. Eu tô falando daquele futuro genro, daquela futura nora que você não conhece, daquele problema incerto e não sabido que pode acontecer entre o casal e a gente não tem como regular essas situações. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas que você faz, né? Caso você faça, o seu genro e a sua nora terão acesso ao seu patrimônio e pode trazer alguns entraves no seu dia a dia. E antes de eu falar dessas 3 hipóteses, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito neste canal do YouTube? Se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve, porque aqui a gente sempre está compartilhando informações sobre planejamento patrimonial. E se você quiser ir no meu Instagram, vai lá também, @Priscila Ziliari. Bom, a primeira delas é doação de bens e vida com reserva de usufruto ou sem reserva de usufruto. Independente da forma que você quer doar o patrimônio aos seus filhos, com reserva ou sem reserva de usufruto, entenda que você vai poder usufruir, mas a propriedade vai ser do seu filho. E se seu filho é casado, olha o que acontece. Eu vou te contar um caso que aconteceu aqui no escritório. O seu João, ele doou um terreno ali no Jardim das Américas, para quem é de Cuiabá, Mato Grosso, sabe muito bem que bairro eu tô falando, para o seu filho e para sua filha. O que aconteceu nesse caso? A Plaenge, que é uma construtora aqui de Cuiabá, chegou querendo ofertar este terreno, né, comprar o terreno do seu João. Aí o seu João foi buscar o filho e a filha dele para assinar lá a compra e venda para a Plaenge e ia ganhar ali mais 4 pela troca do terreno, ia ganhar 4 apartamentos. O que acontece? A filha dele estava em processo de divórcio. Então o genro dele falou: eu não vou assinar a compra e venda desde que eu ganhe uma unidade desse apartamento também. Então isso quer dizer que, por mais que você faça uma doação de bens e vida com reserva de usufruto e até com alguma cláusula de incomunicabilidade, o seu patrimônio, a gestão dele vai sim parar na mão do seu filho, da sua filha e, muito pior ainda, do seu genro e da sua nora. O que aconteceu nesse caso? Só um desfecho aqui para você. O seu João, ele perdeu a oportunidade, porque o negócio não espera. A construtora encontrou um outro terreno ali muito próximo do dele e fechou o negócio com eles. E agora tem a segunda hipótese, que caso você faça, você também vai ficar na mão do seu genro e da sua nora. Antes disso, eu preciso te alertar. Eu criei uma comunidade dos resolvedores para as pessoas que vão participar da nossa jornada, do nosso seminário de planejamento patrimonial, que é a educação patrimonial, te ensina a proteger o patrimônio, preservar o seu legado. É um seminário exclusivamente para as famílias, não é para advogado, não é para contador, para nada disso. E essa comunidade vai ter todos os links, os materiais de apoio. Então, se você não participa dela, você está perdendo. Então, olha, até na descrição desse vídeo, toca lá e entra para nossa comunidade. Bom, a segunda hipótese é quando você faz uma compra e venda forjada no nome do seu filho, ou até mesmo quando você compra o patrimônio no nome do seu filho, mas o dinheiro é teu ali. Isso traz bastante dificuldade para sua vida mesmo. Mas antes disso, se o fisco ele fica em alerta, pode ser considerado uma fraude também ao fisco, tá? Tá aí a Operação Lock em São Paulo, que está analisando todos esses sistemas de compra e venda ficta entre filhos e pais, tá bom? Então um alerta aqui para você, caso você tá pensando, caso você fez isso. O que acontece? Nessa forma, quando o filho ele compra o patrimônio, é ele quem está comprando o patrimônio, comunica com o regime de casamento, tá? Então, se é um casamento em comunhão parcial de bens, vai comunicar. Comunhão universal de bens comunica. Em separação total de bens, em caso de divórcio, talvez não comunique. Contudo, seu genro e sua nora é herdeiro, tá? É herdeiro do seu filho, mesmo quando você casa em separação total de bens, então fica muito alerta sobre isso. E a terceira hipótese é de inventário. Antes de eu te falar um pouco sobre isso, eu quero te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Aproveita e curte esse vídeo e lembra, entra para a comunidade aqui do grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Bom, terceira delas é inventário. Aí você vai falar, mas doutora, peraí, quando a gente herda um patrimônio, se não for comunhão universal de bens,
esse patrimônio ele não comunica no regime de casamento. Isso aí tá tudo bem, tá legal. Agora eu vou te falar uma outra sugestão. Quando você herda o patrimônio e tá em regime de comunhão parcial de bens, olha o que aconteceu. Por mais que você não herde, por mais que o cônjuge não vai herdar junto ali com o teu filho e com a tua filha, ele vai precisar dar o aval também em caso de venda daquele patrimônio. Tem um caso aqui no escritório que o marido faleceu, né? Então ficou a fazenda em nome da mulher, da matriarca e dos 3 filhos. Nesse caso, quando eles resolveram vender a propriedade, precisou da outorga de todos os filhos da matriarca e também dos cônjuges dos filhos. Então também você fica aí na autonomia, na mão do seu genro e da sua nora. E o outro caso muito particular que aconteceu aqui em Mato Grosso, viu? Foi quando a fazenda foi penhorada. Por que isso? Porque a filha casou em comunhão universal de bens e o marido dela tinha algumas dívidas trabalhistas. Então o juiz mandou lá penhorar a fazenda, penhorar a matrícula da fazenda, o que trouxe bastantes entraves, não só para essa filha, mas para os irmãos, né, dela, né, que não tinham nada a ver com isso e ficou ali com alguma situação bem problematizada. E aí vocês me falaram assim, bom, Priscila, mas se fazer doação de bens e vida não é a solução. Se eu comprar e vender o patrimônio em nome do meu filho, também não é a solução. Se eu deixar passar pelo processo de inventário, também não é a solução. Qual a solução eu tenho para evitar essa dor de cabeça? A solução que você tem é fazer um planejamento patrimonial onde você cria, você coloca esse patrimônio dentro da sua instituição familiar, mas você está mandando em tudo. E ali você consegue colocar algumas cláusulas, como a de incomunicabilidade, onde o genro e a nora não vão herdar este patrimônio e muito mais, não vão exercer qualquer direito em cima desse patrimônio. Se você quiser vender o patrimônio, você não precisa da autorização nem da sua filha, nem do seu filho, muito menos do seu genro e da sua nora. Ou seja, autonomia total e exclusiva sua e da sua esposa, sua e do seu esposo, independente. Você quem escolhe quem fica com a autonomia. Mas olha, eu vou te dar um segredinho ainda que eu vou detalhar de uma forma muito melhor lá no nosso seminário, que vai ser no dia 5, 6 e 7. Não ficará gravado exatamente às 20 horas, horário de Brasília, às 19 horas, horário de Cuiabá, Mato Grosso. Esse sistema é muito mais econômico do que um processo de inventário, do que uma doação de bens e vida e muito mais seguro do que uma compra e venda ficta, tá bom? Muito mais econômico e ainda protege o seu patrimônio não só contra genro, contra nora, mas contra qualquer revés financeiro. Então, se você não se inscreveu no nosso seminário, o link está aqui nessa descrição. Participa do nosso seminário, esteja lá ao vivo e, mais importante, chama a família também, chama o filho, chama a filha, chama a nora, chama o genro. E faz o seguinte, minha avó me explicou há muitos anos que é muito melhor você prevenir do que remediar. Então, olha, a dor de cabeça que você pode ter está nas suas mãos. Evita essa dor de cabeça. Não escolha remediar. Então, nós temos um encontro marcado dia 5, 6 e 7 de novembro, às 20 horas de Brasília, no meu canal do YouTube. Te encontro lá, um forte abraço e até já!